Direto ao ponto, Knicks campeão da NBA Cup, Tem San que Antonio aguentar. Spurs vice-campeão. Lucas, deu jogo, deu entretenimento, deu espetáculo de basquete, deu título do New York Knicks. Tudo bem? Animado para um direto ao ponto, acabou a Copa da NBA 2025? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Diretíssimo ao ponto, né, Gibas? Porque não quero falar muito, não quero falar tanto da derrota do meu San Antonio Spurs, mas a torcida do Knicks, né? Inclusive conheço grandes amigos que torcem para o New York Knicks. A torcida merece essa ode, né? Esse chamego, esse abraço, esse afago no ego e no coração do torcedor, né? Porque o Knicks Afago no venceu. ego é poema, tá? Ah, Afago no ego é uma gradação aceita literariamente. ó, menino Boa. Drummond. 2026 vai ser o ano da poesia no Café Belgrado, tá? Tô avisando aqui. Só no Café Belgrado ou no Brasil? No Brasil ainda não tenho acesso às entidades competentes. Direto ao ponto, não vai dar para a gente explorar tanto poema assim, mas quem sabe a gente consiga voltar um pouquinho para poema, porque, Guilherme, de certa forma, é poético, né? O Knicks vencer o time que o derrotou na última final que o Knicks esteve, né, da NBA, contra o San Antonio Spurs, lá na virada do século praticamente. Lá deu o San Antonio Spurs e agora o Knicks numa espécie de grito de independência, ou um grito de, não é bem independência a palavra, mas assim, um grito de maioridade de franquia mesmo, tipo, agora pago meus boletos, né, agora sou, já vinha pagando, né, tipo, quitei o carro que eu tava comprando, quitei minha moto, sabe, Ok. o Knicks meteu um quitei minha moto pra cima dos San Antonio Spurs. Você dirige moto, Lucas? Você tem Não dirijo, habilitação? cara. Adoraria falar um pouco mais sobre isso, mas hoje é direto ao ponto, né, Guilherme? Ai, caramba. Então, o Knicks vence e se apresenta como um campeão da NBA, né? O primeiro campeão da Tá. temporada e se apresenta também como uma potência do leste, que é algo que não é uma surpresa, é algo que já deveria vir acontecendo, já deveria acontecer mesmo, especialmente nessa temporada em que Tatum e Haliburton, os dois últimos campeões da conferência, né, os dois últimos melhores jogadores das equipes campeãs de conferência, e que tiveram o Knicks como adversário recente, né, em playoffs, estão fora de jogo, né, pelo menos por enquanto. O Tatum até andou flertando aí com a possibilidade de voltar nessa temporada, mas o Knicks é quem vem inteiro, é quem fez as mudanças, é quem trouxe time para brigar lá em cima, vem trabalhando para isso e agora tem um título, Gibas, tem um título para chamar de seu, uma conquista que foi muito celebrada, tá? A gente viu ali o Spike Lee loucaço quando o Knicks vira, a gente viu o Chalamet fazendo vídeos, né, com o Karl Anthony Towns, ele que está em situação de ping-pong, não pôde comparecer ao vivo, mas fez vídeos no vestiário com o Towns, via tecnologia, né, Acho que ele tecnológica. tá em Londres, Lucas, pela turnê de divulgação do filme do ping-pong dele. Marty Supreme, acho que é o nome do filme. Situação de ping-pong, né? Falei demais, Gibas, mas queria deixar o espaço para você falar do Knicks, o que você quiser no princípio. Depois a gente vai tratar um pouco mais do jogo em si. Bom, acho que para o Knicks é um título muito legal, muito importante, que coroa esse momento. Dá um título para o Jalen Brunson, né? O time do Jalen Brunson agora tem um título. Já é uma conquista relevante para esse movimento, para esse processo que foi do Knicks de refundação da sua ideia de time. Tenho defendido isso aqui nos últimos anos. O Café Belgrado existe desde 2017, a gente acompanha a NBA há mais tempo que isso. E a gente se acostumou a ver o Knicks, na verdade, se organizando de modo a sempre ser o time do sonho, né? Ser aquele time que vai atrás da melhor estrela disponível, do maior hype disponível, do maior buzz, não o Lightyear, né? Buzz de Quem dera. barulho, né? Para quem não vive, é como se o Knicks fosse o Nets, tá, Gibas? Tá. Pode ser. E tentando, né, sempre trazer essa estrela que está disponível no mercado. Quem é o próximo grande nome? O Knicks que é esse cara, tal. Então o Knicks já faz alguns anos ele abandonou a ilusão, sabe? Ele não vive mais de ilusão. Ele entendeu que na verdade o que ele precisava era trabalho, cultura competitiva, entender que tipo de jogador estava disponível para aquele momento da franquia
E aqui tem que ser dito, né? Um baita acerto da direção do Knicks e buscar Jalen Brunson, que não era um superstar óbvio, era um bom jogador, mas muito difícil você olhar pelo que ele tinha feito até ali no Mavs e pensar que estaria ali um franchise player para os próximos 5, 6, 7 anos da franquia. Foi muito questionado, inclusive, o salário que sequer é máximo, tá? Ok. E assim, que vai ser um All-NBA, que vai liderar para título, ou para candidaturas a título, até para finais de conferência, enfim. Era um reserva no Mavs, sequer era titular do Mavs, claro, reserva do Luka, mas enfim. Então o Knicks foi muito sagaz nesse movimento e assim foi tão intencional que eles foram punidos pela intencionalidade quando foram buscar o Jalen Brunson. Eles deram um emprego para o pai do Jalen Brunson para o Jalen Brunson garantir poder ouvir a proposta do Knicks quando tivesse disponível no outro ano. O Dallas Sim. acabou comendo mosca ali nessa renovação. O Knicks pagou o que queria, o Dallas não quis cobrir, dava para ter feito um movimento de garantir a continuidade, mas o Dallas refugou e o Jalen Brunson decidiu que não tinha mais negociação em dado momento, que o Dallas não estava disposto a sequer igualar o que o Knicks queria pagar. Como disse o Lucas, não é sequer o máximo. E aí, cara, o Jalen Brunson ser o centro de um projeto, ele não é o único motivo, mas ele é o centro. E aí, a partir daí, a direção começou a montar jogadores com perfil tão similar que vários desses, inclusive, já tinham jogado com o Jalen Brunson na universidade. Mas mais até do que essa, não é, eu chamaria de coincidência, mas não é coincidência, né? Mas essa ligação, acho que tem outra ligação que é essa característica de jogadores que sejam dispostos a trabalhar muito, que sejam dispostos a serem coadjuvantes, a jogarem fora da bola. E aí a chegada do OG, aí a chegada do Mikal Bridges, que não foram baratos, tá? Com o preço que o Knicks pagou, acho que dá para dizer até com tranquilidade, não sou especialista do Café Belgrado nesses assuntos, mas vou dizer com tranquilidade, o preço que o Knicks pagou daria para ter trazido grife com esses nomes. Mas o Knicks não quis grife. O Knicks quis jogadores que jogam dos dois lados da quadra, jogadores complementares, jogadores que jogam fora da bola. E aí montou esse time e aí fez esse movimento de trazer o Karl Anthony Towns, que foi um movimento muito inesperado, muito maluco. O título, Lucas, chega após um movimento do Knicks radical de trocar de técnico depois do Tom Thibodeau ter levado esse time ao seu melhor momento do século. Foi um movimento muito perigoso. A gente não sabe ainda se o time vai repetir as boas campanhas do Thibodeau em número total de vitórias. Caminha agora para ser um dos melhores do leste, né? Começou o ano não tão legal. Não sei se no playoff vai repetir. Chegar à final de conferência não é fácil, mesmo com o leste mais esvaziado esse ano, não é fácil. Mas, cara, Mike Brown tem já um título. Acho que o Knicks vai levantar um banner. Chalamet tá feliz, Spike Lee, esse tava lá. Situação de... Não tem filme que o tire de quadra, né? Ele é o diretor, é mais fácil. Né? É só ele adiar. Hoje, amanhã não tem, hein? Mas, Lucas, grande história do Knicks. Acho que a torcida do Knicks tá muito feliz. Acho que era mais fácil, Guilherme, se ele for... Hoje não dá, né? Porque é direto ao ponto. Mas seria mais fácil se ele fosse só ator e não diretor, né? Porque se o ator, né? A estrela do papel, né? Ela bate o pé, o que o diretor vai fazer, né? E o diretor tem que dar o exemplo, né? Então, acho que faltou o Chalamet bater um pouquinho de pé, tá? Talvez... Ele tá na divulgação, né? Não tá nem não é gravando, filme. Né? Acho que, assim, vou falar uma palavra aqui. Se fosse jogo 7 de playoff, precisava nem ser final, tá? Jogo 7 de playoff, ele batia o pé, né? Então... Chalamet, velho, ele parece bem engajado, assim, velho. Mas é porque, como você falou ontem, né, Guilherme? Lá no podcast do Café Belgrado, o estadunidense, ele tem essa dificuldade ainda de comemorar a Copa como uma Copa, né? Como um título. Sempre mas que o Chalamet, ele tem uma vibe meio futebolzinho, porque ele é filho de francês, ele torce pro, acho que é o Saint-Étienne, o time que ele torce, Lucas, ele foi fotografado correndo atrás do ônibus do Saint-Étienne já. Então, acho que, pô, vou passar um pano aqui, tô achando que é coisa contratual. Porque hoje em dia você tem que viajar ao mundo e já tá em contrato, tá ligado? Coitado. Não dá pra não ir no jogo. Tudo bem.
E Fala por... Londres para Vegas é realmente difícil, né? Beleza. É longe, pô, tá O Karl maluco. Anthony Towns perdoou, fez chamada de vídeo, então quem sou eu para não perdoar, né, Gibas? Então, É isso. Chalamet, você tá bem com o Café Belgrado ainda. Guilherme, do jogo em Não si, se repita. que não se repita, do jogo em si, cara, que jogo, né? Muita gente tem chamado a atenção para o que os jogos da Copa, especialmente nesse período, eles conseguem entregar de qualidade por conta de serem jogos mais espaçados, né? Sem aquela loucura, você prepara o jogo para o seu adversário, né? Sem aquela parada de você joga aqui e aí daqui depois de amanhã você está jogando em outra cidade contra um adversário completamente diferente, e aí no outro dia muitas vezes já tem um jogo ou na mesma cidade ou numa cidade diferente, né? Então é difícil, é diferente para o técnico fazer o approach desse jogo, para os jogadores fazerem também, né? Então o que a gente viu ontem foi um Knicks muito focado em como lidar com as estrelas ou mesmo com os outros jogadores. A gente viu que o Castle teve um baita jogo, mas se você vê não foi um jogo confortável para o Castle, tá? Especialmente para ele pontuar ao redor do aro, foi algo que não aconteceu com tanta frequência como acontece nos outros jogos. A gente viu o Victor Wembanyama ter dificuldade, às vezes até para se aproximar do aro, né? Ele teve, especialmente quando ele foi marcado ali pelo OG, ele teve muita dificuldade nos primeiros minutos, depois ele volta no terceiro quarto, destrói qualquer tipo de cobertura que o Knicks tenha tentado fazer ali, porque ele passou a meter muita bola, né? E além disso, ele conseguiu... Enfim, ele é o Wembanyama, você não vai conter por muito tempo, né? Mas quando vê o resultado dos minutos do Wembanyama, né? Se o Spurs não vence esses minutos do Wembanyama, é uma grande vitória do Knicks, né? De estratégia do Knicks. E o que a gente viu foi uma qualidade muito grande nesses jogos de Copa, chamou a atenção por parte assim de ex-jogadores, de mídia especializada lá. Então, para os defensores de menos jogos, jogos mais espaçados, menos contusão, né? Com menos jogos, a expectativa de menos contusão, mais qualidade no jogo, mais preparação para os jogos, né? Para esses defensores de que o calendário da NBA deve ser diminuído, foi mais uma bela mostra, né, Gibas? Porque foi um jogo bem cativante e assim, é difícil falar também que o Spurs não entregou, assim, não entregou qualidade, porque, cara, eles passaram boa parte. Gibas, você diria que o Spurs dominou momentos importantes do jogo? Momentos importantes do jogo. Aquela virada do Knicks, que foi ali pro final do terceiro quarto, começo do quarto, ela foi, aliás, liderada por um protegido meu aqui, né, Lucas? Tem que trazer isso aqui. Jordan Clarkson comeu a bola no jogo, velho. Comeu a bola. Jogou muito. Cara, tem muito jogador da NBA, escondido não é o termo, mas assim, subaproveitado em equipes que não estão competitivas, sabe? E o Jordan Clarkson é um claro exemplo disso, porque é realmente um baller, né, cara? O cara é aquele tipo de jogador, vai lá e me arruma uma cesta, né? Que na NBA tem alguns, não é fácil, não, mas tem. E é muito talentoso e no time certo, na função certa, vai ajudar muito. E ontem ajudou, acho que ele foi um dos personagens dessa grande vitória do Knicks. Mas, assim, o retrato do jogo, Lucas, se pudesse dar uma manchete, acho, né, da parte de dentro do jogo, faltou o Wembanyama. Né? O Wembanyama jogou bem, teve bons momentos, especialmente momentos de média distância, ele que matou um monte de bola em sequência, acho que foi no final do segundo quarto, mas faltou o Wembanyama, aquele alienígena que apareceu na semifinal, né, na final de conferência contra o KC. O Wembanyama saiu negativo, né, no plus-minus do jogo. De novo, tem sempre que contextualizar, tem a ver com o contexto, tem a ver com o ambiente. E claro que ele não foi pior do que o seu titular, não é isso, né, que embora o plus-minus indique isso, não é isso, mas o impacto que a gente costumou ver, o Knicks conseguiu dosar muito bem. Mérito demais da defesa do Knicks, muito trabalho do Karl Anthony Towns, hein, cara, tem que ser muito elogiado. Muito trabalho do Mitchell Robinson também, tem que ser muito elogiado. A gente apostou até em outros desenhos táticos de defesa, mas o Spurs optou bastante pelo Wemby como 5 ao lado de 4 mais baixos, né? E aí é realmente mais difícil você botar um pivô escondido nesse. E os caras fizeram um bom trabalho. Eu acho que o Knicks conseguiu fazer um trabalho muito físico assim no ataque do Spurs. O Spurs, cara, é clichê dizer isso, mas pô, aconteceu mesmo. Deu pra ver assim. A impressão que a hora que o Knicks veio pro jogo, o Spurs deu uma apavorada, né? Apavorada de pipocou, tremendo, não é isso. Mas
meio que começou a precipitar, perder um pouco daquela confiança que tava, e ali no final do jogo, a hora que, assim, faltando uns 4 minutos, o jogo tava bem no pau, assim, tava ganhável para os dois, o Wembanyama voltando, e teve uma sequência, o Josh Hart meteu uma bola de 3 que não é o Nossa, esperado, pega. e E, na tipo, sequência o Dylan sem Harper contexto, né? não é sem contexto nenhum. E na Nossa. sequência o Dylan Harper já mete outra bola de 3. O Dylan Harper jogou muito nesse final de jogo ali, cara. Quase ele vira meio que o jogador que decide o jogo. E aí teve outra sequência, eu não lembro quem foi do Knicks meteu uma bola, o Kolek deu assistência no corner, foi o OG? Não lembro agora. Cara, o Kolek, grande candidato a um Gillespie, hein? Que é um grande candidato a ter uma Grande bola. Gillespie da rodada, né? Que sim, é o Jake LaRavia da Copa, acho que é o Tyler Kolek, né? Que foi campeão, né? Não sei se dá pra meter um Jake LaRavia. Porque, assim, esse perfil do armador reserva branco baixo, não dá. Assim, tem que ser um TJ McConnell, velho. Tem Tá, mas que. jogou muito o Tyler Kolek. E aí, Lucas, a impressão que deu é que o Spurs ficou buscando a bola de 6 pontos, sabe? Que era aquela. Qual que é a bola de 6 pontos? É a bola de 3 pontos sem gastar nenhuma posse. Né? Faltava ali Sim. uns 2 minutos, você ficou meio 5, 6 atrás. Cara, o que teve de bola que o Spurs chutou sem criar vantagem nenhuma, sabe? Sem pisar no garrafão, sem tentar pressionar. Sou absolutamente a favor de bolas de 3 e gosto de bolas de 3 rápidas, mas eu gosto de bolas de 3 rápidas livres, né? Não gosto de bolas de 3 rápidas contestáveis. E acho que ali no final, com exceção de uma do Embi, porque bola de 3 do Embi é sempre livre, né? Até hoje a gente não viu o Embi chutar marcado de 3, porque ele é muito grande, qualquer lugar para ele é range. E aí ele tentou uma dessas bem rápido mesmo, a hora que acho que o Knicks abriu ali 6, 7. Mas numa sequência, o Spurs com pressa para ter jogo, né? Porque o relógio estava avisando que o jogo estava acabando. E aí se você faz uma bola de 3 rápido, você, né, ganha posses nesse caminho aí, né? Pela falta de tempo que você gastou e pelos 3 pontos. Cara, e eles chegaram ali em sequência e foram arremessando no desespero, assim, e a defesa segurando, não tomando bola do outro lado, eles vinham de novo e entregavam rápido. Cara, eu entendo o contexto, entendo o motivo, mas acho que falta um pouquinho ali de vamos lá embaixo, vamos pegar 2 pontos aqui, vamos criar uma vantagem para gerar um arremesso livre no corner de 3. Vamos tentar pressionar para criar alguma vantagem, né? Bater uns lances livres também, pressionar a defesa do Knicks. E, pô, acho que o San Antonio Spurs fez 3 quartos muito bons, mesmo sem o Wembanyama dominante, né? O Wembanyama não teve aquelas atuações que parecem um alienígena. Parece um alienígena porque ele é um alienígena mesmo. Mas não teve uma atuação em que o impacto dele fazia com que o adversário não soubesse o que fazer. Não, ele defendeu bem, deu aquelas enterradas, cara, aquelas ponte aéreas pro Embiid são Cara. injustas, né? Assim, Não é existe. injusto, é injusto. Ele pega de costas, pega de lado, as coisas maravilhosas. Mas, assim, a parte disso, o Spurs jogou muito, velho. Achei que o Spurs jogou muito, muito bem. Gostei muito da atuação de quase todo mundo, assim. O Vessel eu gostei bastante. Harrison Barnes não tá matando bola na Copa, né, cara? Ele vinha muito bem nos 2 jogos, especialmente ontem foi 0 de 4, de 3 e participando muito pouco, né? Assim, de momentos relevantes. Não é copeiro? Não, ele é copeiro, mas ele só não matou bola. O resto dele jogou bem. Dylan Harper, achei que jogou muito, muito. O Stefan Costa, velho, já sou fã. É absurdo o impacto que ele tem no jogo, velho. Ele impacta o jogo de várias formas, mas senti um pouco isso, né? E acho que o Knicks, pô, os caras fizeram o que tinha que fazer, né? O Brunson jogou muito, como eu falei, Jordan Clarkson foi bem determinante, Tyler Kolek. Cara, 2 jogadores que vêm do banco e tem o impacto que eles têm num time que não era muito profundo, que já tem esses coadjuvantes, né? A partida do OG, desde o comecinho do jogo, o OG chamou muita atenção. Jogou Cara, muita o OG bola. jogou tanto que o Jalen Brunson não foi MVP unânime porque um cidadão votou no OG para MVP da Copa, especialmente por esse jogo, né? Que foi Ai, impactante dos dois lados, absurdo. Mas, muito bom. Guilherme, eu sei que você tá doido para falar um pouquinho mais de Knicks, mas queria aqui dar um. A gente já afagou o ego, né? Do torcedor do Knicks e Fogo do. é poema. É. Fogo é. Agora é hora de dar um abraço na alma, né? Um abraço na alma do torcedor do Spurs que sonhava com a volta dos títulos e que, assim, sente que tá próximo, sabe? Sente que vai chegar, porque como você falou, né, tem muita qualidade, você não consegue pontuar ou apontar, precisa melhorar isso, tem que trocar esse jogador aqui, tem que fazer uma mudança grande no esquema. Não, os caras acabaram de ganhar do OKC, num jogo em que o Spurs
jogou de maneira monumental, tá? Então, é um time que já funciona e já funciona bem, que numa série de 7 jogos, certamente vai ser muito difícil de ser batido, que você tem ganhado o Embi 4 vezes, né? Além disso, os outros caras jogam pra caramba, né? Então, o Spurs, ele sai naquele papel aqui, Gibas, já tradicional do eliminado da Copa, em que vai ter que se contentar com, sabe, fazer bonito nos playoffs, né? Foi assim com o Pacers, perdeu na final da Copa para o Lakers, chegou numa final de conferência de maneira assim surpreendente. Foi assim com o KC, perdeu na final para o Bucks, vai para os playoffs, amassa tudo, né? Ganha tudo e certamente ou provavelmente vai ser assim também com o Spurs, em que vem no começo de ano bem legal, chega na final da Copa, lógico, tem minutos controlados do Embi, né? O Embi jogou ao todo 45 minutos em Vegas, 45, 46 minutos em Vegas. Condições normais, ele iria para 60, né? E isso faz uma diferença danada. Então, o Spurs sai da Copa com um sentimento de missão cumprida, acredito muito nisso. Tem mais 2 jogos agora contra o KC ainda no mês de dezembro. Não vão ser fáceis, mas são chances aí de medir forças com os melhores. E é um time que quem espera faz a hora, sabe? É assim? Não. Quem espera faz a hora. Não, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas o torcedor do Spurs, Gibbs, ele, no fim das contas, tem que esperar, sabe? Porque é um time que claramente funciona junto, né? Os 3 guards, né, com Fox, que meteu umas bolas bem bonitas ali no terceiro quarto, que deram a expectativa de que o Spurs ia conseguir ficar mantendo aquelas vantagens, né, de 6, 7 pontos. O Castle, que como já falei aqui, né, não fez aquele jogo limpo, clean, embora de turnovers tenha sido bem clean, que normalmente é o ponto fraco dele, mas no aproveitamento o Knicks soube incomodar bastante o Castle, né? Mas mesmo assim, você olha para o que ele fez, né? Aquela entrega, aqueles intangíveis, né? Aquela bola que está saindo, ele salva o rebote, dá uma assistência para o Wembanyama que ele literalmente só joga para cima e é ponte aérea, né? Essas coisas todas apareceram, né? A defesa dele no Jalen Brunson apareceu, ele incomodou muito o Jalen Brunson. Veio o Dylan Harper rapidamente se tornando um cara muito imparável, né? Tem uma bola que ele mete numa transição para cima, não era nem super transição assim, né? Acho que era transição de bola tomada até. E ele dribla para cima do Karl Anthony Towns e, tipo assim, ele parece numas 3 velocidades a mais, né? Do que o Karl Anthony Towns. E, assim, rapidamente ele se tornou esse cara imparável, né? Desde o drible. E certamente vai jogar pique cada vez mais, né? Vai ser envolvido em outras formas, tem muito a evoluir. Então a gente, Gibas, que torce para o Spurs, tem que ficar comedido, tem que ficar tranquilo, saber que é uma derrota dura, né? A gente queria muito a Copa, mas que coisas grandes e bonitas acontecerão com esse elenco. Não dá para prometer título na NBA, né, Gibas? Mas dá para esperar muitas vitórias e muitos jogos de playoff, né? E se você está sempre em playoff, se você está sempre avançando de round, você tem uma chance muito boa de comemorar coisas grandes. Gibas, o Knicks anunciou... Lucas, antes do Knicks, nota triste, né? Na coletiva, o Wembanyama chorou e disse, né, que tinha perdido a avó na manhã do jogo e atendeu mais uma pergunta e saiu. Foi bem triste, assim, a cena. Claro que, pô, atletas profissionais têm um tipo de mentalidade que a gente nem imagina como funciona, mas realmente não tem como jogar do mesmo jeito, né, com uma tragédia familiar. A gente lamenta aí e deseja que o Wembanyama esteja bem, né? Que em breve a família dele também esteja bem. Gibas, o Knicks não vai fazer Ah, não. Você prometeu, Lucas. Não Você vai fazer banco, cara. Lucas, você prometeu, velho. Você fez Você levou pro UOL a sua campanha. Vamos todo mundo, vai ser bom pra Copa, o Knicks vai ganhar a Copa, e aí a Copa vai ser valorizada. Você prometeu, Lucas. Agora, o que eu posso dizer? Eles vão fazer uma festa com os fãs na sexta. Um lugar, uma festa, velho. Cara, tô esperando carreata, tô esperando carro incendiado, tô esperando aquelas loucuras. Você prometeu, cara. Você prometeu.
Cara, o Knicks Knicks, ele não soube dosar aqui, velho. Porque eles quiseram dizer assim, somos grandes demais para isso. O Josh Hart, ele falou, cara, se a gente levantar o banner, vai ter gente feliz e gente que não vai gostar disso. Como assim, velho? Quem é que não vai gostar? Vai se incomodar porque levantaram um banner comemorando um título? Pelo amor de Deus, cara. Knicks, vocês não mereceram. O americano médio é um pouco confuso, Lucas. Eles são um pouco confusos. Devolvam pro meu Spurs essa Copa, velho. Vocês não sabem nem ser campeão. Que isso. Parabéns ao Knicks, parabéns à torcida do Knicks, parabéns à galera do San Antonio Spurs, a nosso ouvinte do Café Belgrado, que tá aqui no YouTube, no Direto ao Ponto. Deixa o like, deixa o hype, deixa um comentário, dá aquela moral. Deixa Valeu o Pix, demais. podcastbelgrado@gmail.com, você manda o Pix, você pauta o debate. Todo podcast a gente lê as mensagens que chegam lá no aplicativo favorito, né? De quem precisa pagar um boleto. É um aplicativo de banco, né? Então, mande essa mensagem no nosso aplicativo favorito quando a gente precisa pagar um boleto. É isso, hein? Ó, Café Belgrado, espalhe por aí que você escuta. Valeu, forte abraço. É o rap, hein?